Vamos lá, vamos falar do Náutico a partir de agora. O Timbu que anunciou ontem os 2 últimos nomes que já eram de ciência do torcedor, mas que acabaram sendo anunciados de maneira oficial. O atacante Gustavo Maia e o meia Thiago Lopes foram anunciados oficialmente. No entanto, esses atletas passarão por um trabalho de recondicionamento físico e ficarão um tempo dedicando-se aos treinamentos específicos. Esses jogadores eles não ficam à disposição, por exemplo, para a partida de domingo contra o CRB, jogo que acontece no estádio dos Aflitos. Náutico que tem treinamento ainda hoje, né? Ontem foi um trabalho de recuperação dos atletas que atuaram por mais tempo no duelo diante do Sport, no empate em 2-2. E aqueles que não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos, fizeram aí um jogo treino contra o Sub-20, como é de costume. Vitória da equipe principal por 3-0. Patrick Alain, Evandro e um gol contra, né? O Náutico aí se preparando com os seus atletas que tem tudo para que neste final de semana possam retornar à condição de titular. E como a gente já havia destacado aqui, né? Um gol marcado por Evandro. Evandro é uma das novidades da equipe do Náutico. Ele retorna depois de perder as últimas partidas por conta de um forte quadro de amidalite. O atacante fica à disposição do técnico Alan Al para esse jogo diante do CRB. Vale destacar também que o Náutico busca ainda, quem sabe, contar com a opção de Joécio. 3 nomes ontem foram vistos dando voltas ao gramado do CT. Estão em processo de transição, mas o Náutico cria mais expectativa pelo retorno do experiente zagueiro. Além de Joécio, o atacante Leandro Bárcia, que ainda é tratado como dúvida, e também o nome de Júlio César, um outro atacante que atua pelos lados do campo. Eles estão nesse processo final, né, de transição para, quem sabe, serem entregues, né, ao time profissional e ficarem à disposição para as partidas decisivas que o Náutico terá pela frente, tanto na Copa do Nordeste como também nas decisões do Pernambucano. Em contrapartida, o Náutico perdeu uma opção muito importante para o estadual e também para esses jogos decisivos do Nordestão. Ontem o Náutico anunciou que o volante Lohan teve uma lesão grau 2 detectada no adutor da coxa e estará de molho por tempo indeterminado. Lohan, na partida durante o final de semana, né, no jogo contra o Retrô, ele deixou o gramado no primeiro tempo e por ter deixado, né, o jogo ainda na etapa inicial, né, já no intervalo do jogo, a assessoria de comunicação do Náutico informou que o jogador ele estava sentindo dores no adutor da coxa. Até o presente momento a gente só tinha aquela informação, mas depois do exame de imagem e o resultado divulgado ontem, e até eu citei lá no meu Twitter ontem o que eu havia destacado aqui dentro do nosso giro esportivo, né, de que pela fisionomia do jogador, pela maneira como ele estava sentindo as dores, não seria uma lesão grau 1, uma lesão simples, né? Seria uma lesão que poderia provocar a ausência do atleta por um tempo indeterminado. E não deu outra, né? Até pelo que a gente já acompanha de futebol, né? O Lohan, que também já foi acometido de lesão logo no começo da temporada, volta a ser o paciente do departamento médico alvirrubro. Então um desfalque importante, porque Souza, recém-contratado e primeiro volante também da equipe, ele não pode ficar à disposição no estadual. Souza foi contratado para a Copa do Nordeste e para a Série C, né? Foi titular contra o Sport, tem tudo para ser o titular também diante do CRB, mas nos jogos da decisão contra o Sport pelo estadual, né, o prazo de inscrições do Campeonato Pernambucano ele já se encerrou desde o último dia 7 de março. Então, com isso, o atleta não fica à disposição, né? 7 de março não, muito eu, 21 de fevereiro, perdão, 21 de fevereiro. Então, com isso, né, o jogador ele fica apenas para a Copa do Nordeste e o Náutico vai ter que mesmo com o Marcos Júnior de volante, né, para o duelo diante do Sport, tanto nos aflitos como também na Arena de Pernambuco no dia 6 de abril. Ingressos à disposição para o torcedor do Náutico de maneira online para esse jogo diante do CRB no domingo. Os sócios pagam a partir de R$12 e eles consultam aí o site específico, né, do sócio torcedor alvirrubro, que é o www.amaisfieldonordeste.com.br, e no site da Futebol Card, ingressos para o torcedor em geral. No setor Hexa, R$30, setor vermelho dos aflitos, R$50, nas cadeiras, R$150,
e o torcedor visitante, o torcedor do CRB, paga R$50. Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí, é quem apita Náutico e CRB. Alisson Lima Damasceno e André da Silva Andrade, ambos piauienses, são os assistentes, com Nairon Pereira de Lira, o quarto árbitro para esta partida. Então a gente vai estar, logicamente, né, acompanhando, inclusive a novidade agora pela manhã. Eu até publiquei lá no meu Twitter que muitos falavam a respeito, né, da suspensão de Wagner. Wagner estaria suspenso para o jogo contra a equipe do CRB, algo que não vai acontecer. Consultamos aqui todas as súmulas dos jogos do Náutico, né, contra Botafogo na estreia, depois contra o Maranhão, a súmula do Ceará, do Vitória, do River e também a última súmula do jogo contra o Sport. E Wagner só foi amarelado na partida diante do Maranhão, jogo lá no estádio Castelão em São Luís, e no jogo diante do Sport. Então, com isso, Wagner está à disposição. Ele está apenas pendurado e não suspenso, como alguns colegas da imprensa haviam informado. Wagner fica à disposição para esse jogo diante do CRB. Além dele, entre os pendurados do Náutico, estão o zagueiro Matheus Santos, o meia Marco Antônio, o lateral esquerdo Diego Matos e o atacante Paulo Sérgio. Todos eles com 2 cartões amarelos cada. É bom a gente salientar essa preocupação com os cartões amarelos, muito por conta dessa reta final da Copa do Nordeste. E lembrar que os cartões da primeira fase da Copa do Nordeste, eles eram com o término da própria primeira fase. Então, jogadores pendurados, que podem, quem sabe, forçar esse chamado terceiro cartão, se livrar, né, das devidas punições já num jogo de quartas de final, em caso de classificação da equipe alvirrubra. Então, de fato, né, uma preocupação nessa parte decisiva da fase de classificação da competição regional. E os jogadores do Náutico aí são 5 ao todo que estão pendurados, e Wagner apto para o jogo contra o CRB.